organizacionais, mas me diga se estou errado. A pontuação de estabilidade é coisas. Fale sobre nossas pontuações de estabilidade internas e como as determinamos e como as usamos. Então, a pontuação de estabilidade. Acho que nunca discutimos isso publicamente. Não, acho que não. Então, nós temos essa medida que é uma indicação que usamos, sabe? E a equipe que realmente cria isso já diria que é alquimia, certo? Não é uma ciência exata, mas nos dá uma boa ideia, então tentamos estabelecer uma pontuação de estabilidade para cada compilação, certo? Na verdade, calculamos automaticamente com base nos dados que obtemos, não corrigimos cada compilação, sim, cada compilação, então enviamos uma compilação para o PTU, sabe, ou QA, ou ambientes de preparação ou o que for. E sempre temos uma pontuação de estabilidade que é calculada ao longo do tempo. E então, qual é a pontuação de estabilidade sem entrar na alquimia disso? Mas estamos tentando descobrir. Basicamente a estabilidade do ambiente. E então, se você estiver conectado a um servidor de jogo e for desconectado, vamos contar isso agora. O motivo da sua desconexão será usado como parte disso. Há quanto tempo a compilação está em execução também faz parte dessa equação. E a simultaneidade dela também faz parte disso. E então, com esses números Blackmagic, certo, basicamente obtemos uma pontuação. E a pontuação é uma coisa. Agora colocamos rótulos. Então, costumávamos usar a pontuação internamente como apenas um número como, é 0.0, é uma construção 008, sabe? E então em algum momento eu fiquei um pouco farto disso porque eu pensei, o que isso significa? E então os valores para isso são ótimo, excelente, estável, instável, volátil, incapacitado ou criticamente estável. Então esse é o intervalo, certo? Então, vamos de ótimo, que é ótimo, pontuação de estabilidade para criticamente estável, certo? E tudo que está entre os dois, certo? E isso é baseado em, você sabe, todas as estatísticas que obtemos. E nós meio que calculamos automaticamente. Agora, ainda temos Jeffrey Pease, nosso alquimista interno, sempre, você sabe, brincando com esses números ou ajustando a pontuação, nos dizendo quão ruim estamos fazendo isso. Mas, na verdade, é bem preciso em termos de qual será a estabilidade percebida, da perspectiva de um jogador. E então, se eu comparar o que foi em 11 de setembro do ano passado, era algo em torno de 323, talvez 4 naquele momento, certo? 323 ou 4, esqueci qual eu diria que a pontuação de estabilidade para 323x provavelmente estava na faixa instável, certo? Ok, essa seria uma faixa normal para 3,2x, você sabe, esse tipo de coisa, certo? Então, a pontuação de estabilidade do servidor para o 430, por exemplo, está entre ótima e excelente. E isso significa que a taxa de travamentos e desconexões do servidor em geral é muito boa. Agora, essa pontuação não é apenas travamentos do servidor, certo? Também são travamentos ou desconexões do cliente, certo? Então, se todos forem desconectados porque um de nossos roteadores de nuvem morre, a pontuação de estabilidade da compilação será terrível, mesmo que os servidores estejam ativos e funcionando muito bem, certo? Então, meio que abrange tudo. Estamos tentando obter um número para tudo isso. Qual foi a pontuação de estabilidade para um 318? Isso foi criticamente instável. Sim, quero dizer, é engraçado porque, na verdade, o servidor, se você apenas pegasse a pontuação do servidor para 318, não era tão ruim, mas é tudo antes, é por isso que era tão crítico nas áreas de 318. É porque era realmente um grande problema de backing, sabe, na época. Então sim, não vamos falar sobre isso. Já passamos disso agora. Mas as duas coisas sobre as quais não falamos, aquela maldita transmissão ao vivo de fim de ano e o Alpha 318. Isso mesmo. Pelo menos o Alpha 318 tinha que acontecer. Pelo menos isso tinha que acontecer para obter tudo que veio. Depois, não havia nada sobre a transmissão ao vivo de fim de ano que precisasse acontecer. Então você não quer a maquiagem. Vamos voltar com a maquiagem. Ok.
Então sim, então essa é a pontuação de estabilidade, certo? Então essa é uma medida interessante e quero dizer que isso prova que realmente melhoramos a taxa de travamentos no servidor do jogo. Então, os erros de servidor que você recebe. Agora, precisamos fazer mais na pontuação de estabilidade porque com a malha de servidor estático, até mesmo a pontuação de estabilidade às vezes fica distorcida. Nós nos deparamos com travamentos locais de área que travavam um servidor sem parar e isso realmente contribui mal para a pontuação geral da compilação, mas isso é porque é uma área. Então, você sabe, nós estávamos discutindo como podemos fazer mais pontuação baseada em território também, para que possamos ter uma ideia melhor. Então, basicamente, o que estou dizendo é que não podemos obter um único número real para todas as coisas de estabilidade. Sempre há alguns fatores que você sabe, tivemos problemas com drivers AMD ou drivers NVT que afetaram as pontuações de estabilidade de algumas compilações e assim por diante. Sim. Então, como usamos isso para determinar se uma compilação vai ao ar? Tipo, se há isso, eu vejo esses vejo um aspecto. Vamos apenas puxar a cortina para trás. Por que não? Como você sabe, temos uma data de lançamento, certo? Que nos damos e um cronograma e então temos nossas revisões de portão e tudo está acorrentado para chegar lá. Bem, quanto mais perto você chega dessa data, certo? Quando vocês, da perspectiva dos jogadores, quando vocês veem os PTUS diários indo e é sempre atualização, é porque estamos chegando perto do lançamento, certo? E então estamos tentando chegar à data e estamos tentando validar todas as coisas que precisamos validar o mais rápido possível. O foco está realmente no lançamento. Então, mesmo problemas menores se tornam prioridade máxima, certo? E então tem sido muito difícil para as equipes este ano acompanhar isso porque nós terminamos um patch como ok, estamos atrasados para a revisão de portão como literalmente você sabe que está acontecendo assim e obviamente nós equilibramos isso entre várias equipes, mas há equipes que infelizmente você sabe que elas estão em tudo e então elas estão sempre nisso. Sim. Acho que às vezes se perde. Nós, em uma das muitas coisas que mudamos este ano, lançamos 8 ou 9 patches este ano. Sim. Depende se você considera o que aconteceu em abril como um patch ou não, mas lançamos pelo menos 8 patches este ano. E nos anos anteriores, você sabe, a partir da era 3.0, eram 4 por ano. Sabe, se estivéssemos em 1 ou 2 anos, só atingíamos 3 e tanto faz. E agora fizemos 8 este ano. A mudança de velocidade foi tremenda. Tremenda. Nós temos e isso ajudou. Se me permite, ajudou a expor aspectos disso. Quando digo isso, quero dizer fazer tudo isso. Ajudou a expor aspectos disso em que somos muito bons e ajudou a expor aspectos disso com os quais ainda lutamos e ainda precisamos melhorar. E exatamente o que você estava dizendo simplesmente me atingiu em cheio. Estamos em andamento, estamos no processo agora de discutir o ajuste do patch para 2026. É muito cedo para dar detalhes sobre isso. Nada está decidido. Mas sim, este tem sido um ritmo bastante implacável e há um patch saindo em setembro. Haverá um patch saindo em outubro. Haverá um patch saindo em novembro. E então haverá um patch saindo em dezembro. Então, é certamente um ano diferente de qualquer outro. Sim. Agora, uma das coisas que não discutimos sobre isso para atingir as estabilidades, também é a estabilidade interna, certo? Isso entra em jogo com isso. Não estou familiarizado com estabilidade interna. Eu mesmo nunca tive nenhuma. Bem, então este é um pouco mais subjetivo porque não temos uma pontuação específica para isso. Mas se eu voltar ao ano passado, certo, a maneira como desenvolveríamos o jogo, e não quero me aprofundar muito na discussão sobre controle de origem, fluxos e tudo mais, porque isso é só uma questão de detalhes, mas, em geral, quando trabalhamos, temos um mainstream onde trabalhamos, certo? No passado, isso era um caldeirão de tudo. Então, tecnologia de base, editor, ferramentas, equipes de áudio, equipes de conteúdo, equipes de gameplay, arte, tudo, certo, em um único fluxo, certo?
e a consequência disso é que você avança um pouco mais rápido porque está construindo coisas, aprimorando as ferramentas, à medida que aprimora a gameplay, à medida que aprimora tudo. Mas a realidade é que também tivemos grandes problemas internos de estabilidade, que é imaginar que você é um artista de ambientes. Você chega no trabalho, faz seu cafezinho, baixa a versão da manhã. Você pensa, tudo bem, estou pronto para trabalhar na minha missão ASD hoje. Vai ser super legal. Travamento do editor, certo? E agora, sim. A equipe já está trabalhando nisso. Estamos consertando. Mas vocês acabaram de perder 2 horas. E então tivemos grandes problemas com isso, certo? Então, quando começamos o ano passado, quando fizemos o show logo depois do show, acho que fomos e finalizamos essa nova estratégia de ramificação, onde todos os patches deste ano saíram do mesmo fluxo que chamamos de patch SC, e este patch quase não recebe nenhuma atualização de tecnologia. Sim, somos basicamente nós dizendo que podemos fazer este conteúdo sem nenhuma nova tecnologia de mecanismo, sem nenhuma atualização de editor, sem nenhuma atualização de ferramentas, nada. No momento, não quer dizer que não estamos mexendo no mecanismo. Nós corrigimos bugs, melhoramos a estabilidade, mas trazemos essas coisas incorporadas, luz verde, verificação completa, verificação de ferramentas antes de elas serem implementadas. Então, Importante é mover todas essas verificações com antecedência para que não desestabilizemos as equipes de conteúdo, que estão sob pressão o tempo todo para produzir o que precisam, e não queremos atrasá-las. E essa é outra razão pela qual a estabilidade é melhor. É porque também não estamos introduzindo mudanças drásticas no mecanismo que precisamos depurar na hora do patch, certo? E isso tem sido uma grande ajuda na estabilidade em detrimento dos recursos, certo? Esse foi o objetivo do ano até agora. E agora estamos mudando um pouco disso com a prévia da tecnologia. Quero abordar mais uma coisa antes de entrarmos na prévia da tecnologia e outras coisas. Sabe, os recursos vão começar. Sim, Virginia está certa. Os recursos vão começar a aparecer, de novo, em. Não direi a palavra em breve. Mas eles estão chegando. Antes de eu chegar à prévia da tecnologia, porque foi uma transição muito boa para a prévia da tecnologia, mas quero abordar mais uma coisa.